Morning, my dear brothers and sisters. Bom dia, irmãos e irmãs. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Eu saúdo no nome do nosso Senhor Jesus Cristo In behalf of our brothers and sisters from Nepal, e da parte dos nossos irmãos e irmãs em Nepal. it is such a joy and honor to be with you this morning. É uma alegria estar com os irmãos essa manhã. And I believe God brought me with purpose here. E eu creio que Deus me trouxe com propósito até aqui. And you have been part of that purpose. E vocês são parte desse propósito. I thank the leadership and the church here for helping me to come here. E eu agradeço a liderança da igreja para possibilitar que eu estivesse aqui. I'm asked to share briefly about my testimony, E me pediram para compartilhar alguma coisa do meu testemunho. and later on I lead you to the Word of God. E depois nós vamos passar pela a palavra do Senhor. In times of preaching, it's Em difficult for me to tempos- talk about myself, E pregação, quando eu estou pregando, é difícil falar sobre mim mesmo. but I share with you not because who I am and what I'm doing that is most important. E eu compartilho com vocês, não pelo que eu sou, mas aquilo que eu faço que é mais importante. But the most important thing is who Jesus is and what He has been doing through us in Nepal. A coisa mais importante é quem é Jesus e o que ele está fazendo conosco lá em Nepal. So my name is Vijay, that means victory in English. E meu nome é Vijay, que significa vitória em inglês. My family name is Karmacharya. Meu nome de família é Kamujaya. In our country, the family name is given in the past based on their profession. E o nome no meu país é dado de acordo com a profissão passada da família. Now, things have been changed slightly, but in the past, you can tell the profession of people based on their family name. E as coisas estão mudando, mas no passado a gente sabia a profissão da família pelo nome. So my family name is Karmacharya. Karma means duty or destiny. E karma quer dizer destino ou dever. So Acharya means priest. Papaya quer dizer sacerdote. So my forefather used to be the priest in the Hinduism. E então meus antepassados eram os sacerdotes do hinduísmo. My mom used to tell me the story that before I was born, they had one daughter. E minha mãe conta a história de que antes de eu nascer, eles tinham uma filha. Before having daughter, she used to tell me that she got married at the age of 11. E antes, ela casou com a idade de 11 anos, a minha mãe. Her father was a landlord in the village. E o pai dela era dono de terras no vilarejo. And in their tradition, before the girl reaches puberty, she has to be given for marriage. E na tradição lá, antes de chegar à puberdade, a menina tinha que ser entregue para casamento. My father was only 17. Meu pai tinha só 17 anos. And you can imagine the problem they had gone through in their marital relationship. E imagina os problemas que eles enfrentaram ali no relacionamento. They were living in a joint family. Eles viviam num complexo de família. After a few years, they had a daughter. E depois de poucos anos tiveram uma filha. My mother was not able to conceive again for several years. E a minha mãe não pôde conceber de novo durante muitos anos. In our culture and family, it is so important for you to have a son, E na nossa cultura, nossa família, é extremamente importante ter um filho. especially if you are from the priesthood family. Is You need a this- son to continue your priesthood generation. Se você é de uma família sacerdotal, você precisa de um filho para continuar a tradição sacerdotal. My mother was not able to conceive. Mas a minha mãe não conseguia conceber. My father was asked several times to remarry again. E o meu pai várias vezes foi But thankfully, demandado dele a casar de novo. he did not remarry. Mas graças a Deus ele não casou de novo. My mother was not treated well in the family. Minha mãe não foi bem tratada dentro da família. They thought that she brought curse in the family because she could not have son. E diziam que ela trouxe uma maldição para dentro da família porque não conseguia ter um filho. She was forced to leave the family and went to rent in one house. E ela foi forçada a sair da família e alugar uma casa. The landlord happened to be the first Christian in that town. E o senhorio lá, por um acaso, era o primeiro cristão naquele vilarejo. So first time in her life, she heard gospel from that landlord. E pela primeira vez na vida, ela ouviu o evangelho daquele dono daquela propriedade. But also there was a mission hospital nearby. Mas havia um hospital missionário ali perto. She used to go there for treatment. Ela ia lá para um tratamento. And she was also discipled by some of the missionaries and doctors there. E ela foi discipulada por alguns dos missionários médicos ali. One day she was told that medically we did everything. We don't see any possibility for you to have children anymore. E ela foi informada que, em termos médicos, eles tinham feito tudo possível, não vemos possibilidade de você ter um filho.
There's a God, we call him Jesus. He does unexpected, unusual, and beyond of our thinking. Mas Deus, aquele que nós chamamos de Jesus, ele faz coisas inesperadas. So if you really believe in him, everything is possible. Se você realmente crê nele, tudo é possível. So being Hindu, my mother used to believe already in 330 million gods and goddesses. E sendo hindu, a minha mãe acreditava em 300 milhões de deuses e deusas. For her to have one more God is not a big deal. E ter mais um Deus não fazia muita diferença. If you tell her only Jesus is God, then that might be the problem. Mas se dissesse que só Jesus é Deus, aí podia ser problema. But she said, if I will have son and children, then I'll believe. E ela disse, mas se eu tiver um filho, mais filhos, eu vou crer. So God honored that little faith. E Deus honrou aquela pequena fé. After 8 years of prayer, she conceived again. E depois de 8 anos de oração, ela concebeu de novo. My other sister was born. Minha outra irmã nasceu, I was born. eu nasci And my younger brother was born. e o meu irmão mais novo nasceu. And that's how the Lord blessed her with many children. E Deus abençoou com muitos filhos. Later on, my family moved to the main town, E Kathmandu. a minha família mudou para a cidade principal, Katmandu, But there was no Christian. They knew no Christian in that town. mas não conheciam nenhum cristão naquela cidade. But she grew up according to doing all those Hindu rituals. E fomos fazendo todos aqueles rituais hindus. Since we came from the priestly family, we were also raised doing all those rituals. E como nós vimos de uma família sacerdotal, nós fomos criados fazendo todos aqueles rituais. But among all the pictures of the gods and goddesses, there was a picture of Jesus in the middle. E no meio de todos aqueles deuses e deusas, aquelas imagens na parede, assim, tinha também uma imagem de Jesus. But I knew nothing about Jesus. Eu não sabia nada sobre Jesus. There was a time of very severe persecution in Nepal. E houve uma época de muita perseguição no Nepal. Our constitution said the moment you become Christian, you are entitled to be in prison for 6 years. E a Constituição nossa diz o seguinte: se você virar cristão, você pode ficar preso durante 6 anos. So she didn't know any Christian there. E ela não conhecia nenhum cristão ali. So we grew up again practicing all those Hindu faith and beliefs and rituals. E nós fomos criados fazendo todos aqueles rituais hindus. So my older sister got married. Minha irmã mais velha se casou, She had 2 boys. teve 2 filhos She was married to a very well-to-do family. e casou numa família muito rica. Her husband's family also had a very good influence in the politics. E a família do marido dela tinha muita influência lá na política. But the youngest son always used to get sick. Mas o mais novo sempre adoecia. They spent so much money consulting all the best doctors in the city. Eles gastaram uma fortuna consultando com os melhores médicos da cidade. She was also very strong Hindu devout. E era uma devota do hinduísmo. She spent so much money performing all those rituals. E ela gastou muito dinheiro fazendo todos os rituais. But his health was gradually deteriorating. Mas a saúde do menino ia deteriorando, piorando aos poucos. There came to the point that they thought he will not survive anymore. E chegou ao ponto deles acharem que não ia sobreviver. But she remembered about her childhood. Aí ela lembrou da infância. When she used to have lots of nightmares, difficulty in sleeping, my mother used to put the Bible beneath the pillow and told her, the God of this Bible is with you, now you can sleep. E quando ela tinha pesadelo à noite, a mãe dela, minha mãe, ela colocava a Bíblia debaixo do travesseiro e falava assim: o Deus desse livro, dessa Bíblia, ele é muito poderoso, agora você pode dormir. And sure enough, she could sleep very well. E ela dormia muito bem. She used to get sick very often. Ela adoecia frequentemente. But missionaries and other people, they used to pray for her and she used to get healed. E missionários e outros cristãos oravam por ela e era curada. So at the last resort, she went to the mission hospital to find if there's any Christian. E como último recurso, ela foi no hospital cristão procurar ver se tinha algum cristão lá. And she found her childmate who was working there as a nurse, but she was a Christian. Mas encontrou uma pessoa lá que era enfermeira, mas era cristã. And she asked her friend, please come and pray for my son. He's in the verge of dying. E ela pediu para essa amiga ir na casa dela orar pelo meu filho porque ele está morrendo. Her friend, together with other Christians, they started to come and then started praying for her son. E então veio ela e outros vieram e começaram a orar pelo filho dela. Gradually, his health improved. Aos poucos a sua saúde melhorou. Not only that, he became top in the school. E além disso, ele virou o melhor aluno da sua turma. In education, leadership, sports. Educação, liderança, nos esportes. So he was top in the school. E ele era o
top da escola. He was the first worship leader in our church, actually. E depois ele se tornou o líder do louvor na nossa igreja. And today he works in the multinational company as a computer engineer. E ele hoje é engenheiro de computação numa multinacional. So my sister decided to become Christian that time. E a minha irmã resolveu se converter nesse Not only I momento. heard about how God blessed my mother, my parent before, but now I experience how God blessed me. E ela falava assim, então, eu ouvia falar de como Deus abençoou meus pais, agora Deus me abençoou. But there was a time of severe persecution. E houve uma época de muita perseguição. One time when she was having fellowship in a small room together with other missionaries, Uma vez que ela estava em uma pequena sala com um grupo de missionários, police came and arrested everybody. e a polícia chegou, prendeu todo mundo. Missionaries were handcuffed. Foram algemados They were asked to walk in the street for kilometers going to the prison. e eles tiveram que andar quilômetros pela rua indo para a prisão. So they were very badly humiliated. Foram humilhados profundamente. My sister, she was released immediately because my brother-in-law, his family had a very good influence in the politics. Mas a minha irmã foi liberada bem rapidamente, porque o meu cunhado tinha muita influência na política. She brought all the Bible to hide in my room. E trouxe umas bíblias para esconder no meu quarto. But that time I hated Christianity. Mas na época eu odiava o cristianismo. I thought Christianity is the foreign religion. Eu achava que cristianismo era uma religião estrangeira. She came to my mother and told her how the Lord blessed her with many children. E ela veio para minha mãe falar como que ela tinha sido abençoada com muitos filhos. My mother also decided to become Christian. A minha mãe resolveu se tornar cristã. Later, my younger brother and my other sister also followed. E depois o meu irmão, minha outra irmã também seguiram. But my father and I were not Christian. Mas eu e meu pai não éramos cristãos. I was even stopping my father not to become Christian. Eu estava tentando impedir o meu pai de ser cristão. Because I told him we both are eldest son, we need to continue our priesthood generation. E eu falava com ele, eu e o senhor somos os mais velhos, filhos mais velhos, nós temos que continuar a nossa We should religião. not follow this foreign religion. Não vamos seguir essa religião estrangeira. So when she brought Bible to hide in my room, I was very angry. Então, quando ela trouxe as Bíblias para esconder na minha sala, eu fiquei com muita raiva. And I threw all the Bibles. E eu joguei para fora todas aquelas Bíblias. By that time, I was struggling about my life. Mas eu estava lutando com a minha própria vida na época. I grew up in a very difficult condition in the family. Eu vivi fui criado numa condição muito difícil na My família. father was not very supportive to the family, Meu pai não apoiava muito a família. and he used to live outside. E ele ficava fora. So my ambition in life was to earn money and enjoy. E a minha missão na vida era ganhar dinheiro e curtir. So right after high school, I started working for my brother-in-law. E depois de fazer o curso secundário, fui trabalhar com meu cunhado. Immediately my salary was big, O meu salário ficou grande. but also I used to travel a lot. Eu viajava muito. My allowances were so big. O meu salário era muito grande. At very early age, I had so much money. E muito novo eu tinha muito dinheiro. But despite that, I never felt I'm happy and I'm satisfied. E apesar disso, eu nunca me sentia satisfeito. You always want more and more in life. Você sempre quer cada vez mais. They had a very good influence in the politics. Tinha uma grande influência nos At a meios very políticos. early age, I came to know and have relationship with so many well-known politicians. E muito jovem eu conheci e tive um bom relacionamento com muitos políticos. But despite that, I was not still happy. Mas apesar disso, eu não era feliz. I had friends that I used to give him money and help them for their study and the need. They were even willing to die for me. They said, let's go and fight. Whoever you want me to fight, we'll go and fight. E eu tinha amigos que eu ajudava nos estudos e tudo, e eles falavam assim, eu dou qualquer coisa por você. Quiser lutar, eu luto com você. But despite that, you really don't feel, you are complete, you are happy, you're satisfied. Mas apesar disso, não sentia satisfeito, não sentia. There is something Realizado. void in your heart that is not being filled by anything. Tem um tipo de um vazio no coração que não era preenchido por nada. I used to have so many questions in life. Eu tinha tantas perguntas na vida. Who am I? Quem sou eu? Where did I come from? De onde eu vim? Who created me? Quem me criou? Why am I here? Por que eu estou aqui? Where am I going someday? Onde eu vou parar um dia? So I turned to Hinduism. E eu busquei no hinduísmo. The Hinduism says you have to go through more than 8.4 million times of reincarnation process. E o hinduísmo diz que você tem que passar por mais de 8,4 milhões de ciclos de reencarnação. So you are born as a man today, but you'll be born as a cat, dog, cow, or snake, whatever. You have to go through that 8.4 millions of reincarnation process. Então você nasceu humano dessa vez, mas depois você vai voltar como gato, cachorro, o que for, 8,4 milhões de vezes. And salvation for you is that ultimately, after going through that
millions time of reincarnation, you will merge into that ultimate reality, you will cease to exist. E no final de passar por todos esses ciclos e 8,4 milhões de vezes, você vai acabar deixando de existir. I was more depressed Eu ficava deprimido. because I'm no more different than those cow, dog, and animals. E eu não era nada diferente das vacas, dos cachorros, outros animais. So someday I'll have to be reborn like a mouse or cat or snake. E um dia talvez eu ia renascer como um gato, um rato, uma I serpente. didn't feel that my life is secure. Eu não achava segurança na vida. I never felt that I'm significant. E também não via significado para mim. So I was more discouraged because my life is not worthwhile living. E a minha vida, eu vivia desencorajado, porque minha vida não fazia sentido. Then I turned to science. E eu virei para a ciência. Science also says you're merely a developed animal. E ciência diz que você só é um animal superior. You came from monkey. Você veio do macaco. We had a monkey temple beside our house. Nós tínhamos uns macacos do lado da nossa casa. We were living there for more than 10 years. E moravam ali mais de 10 anos. I never saw any monkey turning to man. E I never saw any monkey becoming man. eu não vi nenhum macaco virar um homem. So I was more discouraged because in the name of science, how much people are teaching about the wrong thing. E no nome da ciência eu fiquei desanimado também por causa que eu sentia que eles estavam falando a coisa errada. If you are merely a developed animal, you came from monkey, then there's no significance and security in this life. You're just an animal. Se você é meramente um macaco que virou um homem, There's no não tem purpose. sentido, não tem propósito. There's no purpose in life. There's no meaning. A vida não tem sentido, não tem propósito. Who decide what is right and wrong? Quem vai decidir o que é certo e o que é errado? Where will you go someday? Onde você vai parar um dia? The more I was depressed. Quanto mais eu me deprimia. So I turned into alcoholism, taking marijuana. E então eu mexi com virar um alcoólatra, fumava maconha. But seeing my lifestyle, my family were so worried. E vendo o meu estilo de vida, minha família se preocupava. My sister shared to me several times about Jesus, but I kept refusing. E a minha irmã me falava de Jesus, mas eu sempre recusava. My mother kept telling me, please go in church and just see there. E minha mãe implorava, por favor, vá na igreja, só dá uma olhada. But just to please her, one day I went to church. E só para agradá-la, um dia eu fui para a igreja. But I was very shocked seeing the situation in the church. Mas eu fiquei chocado com o que eu vi na igreja. People were different. As pessoas eram diferentes. They genuinely love for each other. Eles amavam genuinamente uns aos outros. I only heard about love, Eu só ouvi falar de but amor, never experienced love in my life. mas nunca tinha experimentado o amor na minha My vida. father says I love you, but he never supports us and stay in the family. O meu pai dizia que nos amava, mas nunca dava suporte para a família. My mother says I love you, but she has a very limited to express her love to us. E a minha mãe disse que nos amava, mas ela é muito limitada na expressão do seu But amor. these Christians that genuinely love for you, Mas os cristãos mostravam um amor genuíno. one week I missed to go to church, they will make a phone and they will tell, we are praying for you, how are you? Se eu faltasse na igreja, o pessoal já me ligava, como é que você está? Nós estamos orando por você. And there is any need in your life, they will go out of their way to help you and to support you. E se você tivesse alguma necessidade, eles faziam o que fosse necessário para te apoiar, But te that was a ajudar. time of severe persecution in the country. E houve mais um período de severa perseguição no país. As I told you, our constitution said, once you are Christian, you are entitled for 6 years of imprisonment. E a nossa Constituição diz, conforme eu Pastor used disse, to say 6 that- anos de prisão. Pastor used to say that when you come to church, you have to carry 2 plastic bags. E o pastor dizia assim, quando você vem para a igreja, tem que trazer 2 sacos plásticos. One bag is for you to put your Bible, to hide Bible. Um para colocar a Bíblia, para esconder a Bíblia. Because if you show Bible outside, people will know you're a Christian, you'll be brought to prison. E alguém vê você com a Bíblia, eles vão te levar para a prisão. The other bag is to put your slipper, your shoes inside. Because if you leave shoes outside the church, police will know that this is a church, you will get arrested. E o outro saco plástico é para você colocar o seu sapato. Porque se você deixar o sapato lá de fora, a polícia vai passar e vai te prender. But I was even surprised that people kept coming to the church and kept worshiping. Mas eu fiquei surpreso que o pessoal continuava a vir para a igreja, continuava a louvar. There was a time where we were having a fellowship, the policeman came. E teve um momento que nós estávamos adorando a Deus e a polícia chegou. They arrested all the leaders and tried to put in the van.
E prenderam todos os líderes e tentaram colocar na van. All the believers followed and they say, you cannot only take them. If you want to take us also. We'll go to prison together. E os crentes todos foram juntos, não pode prender só eles não, se for prender eles tem que levar a gente também. I was very surprised because people are always afraid of prison, but these Christians, they will say, if you want to take our leaders, take us also. We'll go together. E me surpreendeu, porque todo mundo tem medo de ir para a prisão, mas eles falavam, se vai levar os nossos líderes, tem que levar a gente junto. And there were some believers in the church that when they opened the Bible, I saw, when they opened the cover, the toothbrush was together with the Bible, not toothbrush. E eu surpreendia que quando muitos cristãos abriam a Bíblia, tinha uma escova de dente lá dentro. But I didn't understand why Christians bring toothbrush together with their Bible. E eu, o que será que esses cristãos estão trazendo escova de dente junto com a Bíblia? I asked my brother, he was Christian before, and he said, I asked him, why do Christians bring toothbrush and Bible together? Meu irmão, ele se converteu primeiro, e eu perguntei, por que os cristãos trazem escova de dente dentro da He Bíblia? told me, I don't know, you're going to ask him. Ele falou, eu não sei, pergunta para ele. So one day I sat beside that old man. E eu sentei perto de um velho um dia. After the service, I asked him, hey, brother, why do you bring that toothbrush with Bible? What is the connection with brush and Bible? E eu virei para o irmão e falei assim, senhor, desculpa, por que o senhor traz a escova de dente junto com a Bíblia? And he told me, be quiet. If the policeman comes and arrests, at least I have a toothbrush to brush in the prison. Ele falou assim, se a polícia chegar e for, ao menos eu tenho escova de dente para dentro da prisão. I was very surprised. Eu fiquei surpreso. And I began to think there must be something in Christianity. That's why they are different. E eu comecei a pensar, deve ter alguma coisa nesse cristianismo, eles são diferentes. There were some missionaries, they used to, serve in the country. They were from England, Europe, but their life was so sacrificial. E tinha missionários, eram ingleses, eram da Europa, e a vida deles era muito sacrificial. Because our church was beside the mission hospital. Porque a nossa igreja ficava do lado do hospital missionário. I used to think that this Christianity is a religion of poor people, dumb people who do not know how to think. E eu pensava assim que cristianismo é dos pobres, gente que não pensa. But these missionaries, they are not dumb. Mas esses missionários não They are são not burros. poor. Eles não são pobres. But why do they sacrifice their life? They leave their comfort zone, their family, and they come to serve in a country like in Nepal, where Christianities are always hated. Por que eles saem, deixam as suas famílias, vêm num país como o Nepal, um lugar onde o cristianismo é odiado? So I began to think there must be something in it. E eu comecei a pensar, deve haver alguma coisa aí. And I asked first time for the Bible. E eu pedi, primeira vez, The por uma Bible Bíblia. which was brought in my house, I threw out everything. Todas as Bíblias que chegaram antes na minha Bíblia, na minha casa, eu jogava fora. So when I asked for the Bible, the person who gave me, he said, don't read from Old Testament, you'll not understand anything, so read from New Testament. E a pessoa que me deu a Bíblia falou assim, não lê do Antigo Testamento, você não vai entender nada. Lê do Novo Testamento. But I started in the Old Testament. Mas eu comecei no Antigo Testamento. I thought they were trying to hide something from me. Eu achei que eles estavam tentando esconder alguma coisa. But I was very surprised to find that how similar the biblical culture and our Nepali culture. E eu tive uma surpresa da semelhança da cultura bíblica com a cultura nepalesa. All those laws given by God to Moses in Old Testament, they are still practiced in our culture today. Todas aquelas leis dadas por Deus para Moisés ainda são praticadas no nosso país hoje. When people go to the holy place temple, they move their shoes. E quando a pessoa vai para um lugar sagrado, eles removem os calçados. Remember, Moses was told to remove his shoes because the place where he was standing was the holy place. Você lembra que Moisés teve a ordem de tirar a sandália porque ele pisava em terra santa? Because most of the shoes are made by the leather, dead animals. E a maioria dos calçados são de couro, que é animal morto. If you touch the dead body, you are considered unclean. Se você tocava um corpo morto você era considerado impuro. So you have to take bath, you have to be cleansed first before you go to any rituals. Se você toca em qualquer corpo, você tem que se purificar antes de entrar em qualquer ritual. There are so many things that you can eat, you cannot eat, just like in the Old Testament. E tem tanta coisa que pode e não pode comer, igual no Antigo Testamento. Our family, our culture, they don't eat pork because it's a reason there why you cannot eat. E nossa família não comia carne de porco, tem uma razão para não comer. But also when the woman has menstruation, she's considered unclean for 4 days. E a mulher menstruada é considerada impura por 4 dias. The woman gives birth, she's considered unclean for a month. E a mulher dá à luz, ela é considerada impura durante 1 mês. For those poor women in the village, they have no other place to go and sleep. Normally they go and sleep beside the animals where they raise.
E as mulheres pobres nos vilarejos, elas não tinham lugar para ir. Então elas iam e dormiam junto com os animais, They were considered unclean. consideradas impuras. Temple worship, animal sacrifice is still practiced in our country. E adoração no templo e sacrifício de animais ainda é praticado no nosso país. Priesthood, practicing about the priest and offering the incense, those are still very much rampant in the society. O serviço sacerdotal, aquela questão dos incensos, aquilo tudo ainda é praticado no nosso So I país. thought it's a foreign religion, but I found it is so similar to our culture. E a minha surpresa foi achar tudo tão semelhante à nossa cultura. And God started speaking to my heart from every chapter, every Bible I read here in the Bible. E Deus começou a falar ao meu coração a partir de cada capítulo que eu lia na Bíblia. Day and night I kept reading and reading and reading. Dia e noite eu lia. I was even surprised in Genesis chapter 3 when Adam sinned, he ran away from God. It was God who was most offended, went ahead and reached out for someone who offended him. E eu me surpreendi em Gênesis capítulo 3. Adão fez contra Deus, ofendeu a Deus, mas Deus foi atrás de Adão para procurar ele. It was God who went and asked Adam, Adam, where are you? Foi Deus que procurou Adão e falou: Adão, onde você está? I felt the Lord is telling me the same thing. Vijay, you have gone away for 20 years. E eu senti que Deus estava falando a mesma coisa comigo. E esse aí, você fugiu 20 anos. Where are you? Onde você está? I thought there is a joy, satisfaction in money, Eu achava que tinha algum tipo de alegria, satisfação no dinheiro, in power, no poder, in pleasure. no prazer. I don't need God. Eu não preciso de Deus. I can enjoy life without Him. Eu posso curtir a vida sem Ele. I was running away from Him Eu fugia dele for 20 years. durante 20 anos. Although I was born out of prayer, Embora eu nasci numa circunstância de oração, I kept running away from eu Him. fugia dele. First time I felt A primeira vez, God is saying, eu senti que Deus estava dizendo: hey, where are you? VJ, onde você está? I kept reading in Old Testament. E eu continuava a ler o Antigo Testamento. The Psalm, it was just amazing how God started speaking from there. Nos Salmos, é incrível como Deus fala. Psalm 139, He knows me. Salmo 129, Ele me conhece. He surrounds me Ele me rodeia. because He created me wonderfully and fearfully. Porque Ele me criou de uma maneira assombrosamente maravilhosa. When I read the book of Isaiah, Quando eu li o livro de Isaías, Isaiah 43 says that you are precious in my eyes. Isaías 43, você é precioso aos meus olhos, I love you. porque eu te amo. Isaiah 49, 15, 16 says, a mother might forsake a newly born baby, but I cannot because I love you. Isaías 49, uma mãe pode abandonar o seu bebê, mas eu não posso, porque eu te amo. I carve you in my palm. Eu te formei na palma da minha mão. When we like somebody, we would like to make tattoo of their picture, so we like to make the tattoo of their name. Quando a gente ama uma pessoa, às vezes a gente quer fazer uma tatuagem, colocar o nome da pessoa. God said, I carve you in my palm. E Deus diz: eu cortei você na palma da minha mão. So when I see my palm, I see you. Quando eu olho a palma da minha mão, eu te vejo. I know your struggle. Eu sei a sua luta. I know your problem. Eu conheço o seu problema. I know your future. Eu sei o seu futuro, So I love you. porque eu te amo. That's when I found I am so significant and secure in God's love and His plan. Foi quando eu descobri como eu era precioso, eu tinha valor no plano de Deus. I started in New Testament. Eu comecei no Novo Testamento. The Bible says in New Testament that our biggest problem is not lack of money, lack of health, lack of food. Our biggest problem in life is sin. E o Novo Testamento diz que o nosso maior problema não é falta de dinheiro, de saúde, o que for. O maior problema nosso é o pecado. It's only because of sin we are separated from God. É só por causa do pecado que estamos separados de Deus. We cannot experience His love and His plan in our life. Nós podemos experimentar o seu amor, o seu plano para a nossa vida. When we are separated from God, you will never feel content or satisfaction in your life. Quando você está separado de Deus, você nunca vai ter satisfação na sua But what is vida. the solution? Mas existe uma solução. Hindus also, they believe that for you to be cleansed from sin, you need to sacrifice animals. Os hindus acreditam que para você resolver o seu problema, você tem que sacrificar animais. The Bible says that bulls and goats' blood cannot take away your sin.
Mas a Bíblia diz que o sangue de touros e de bodes não pode tirar o seu pecado. If there is a forgiveness of sin from the blood of animals, why do they sacrifice years after years animals? Se existe perdão a partir do sacrifício de animais, por que sacrificam durante tantos e tantos anos? But we need the blood of the person, Mas nós precisamos do sangue da a pessoa, person who doesn't have sin at all. uma pessoa que não tem pecado. The Bible says we all sin and have fallen short of God's glory, A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, because we have imputed sin. porque nós temos dentro de nós o pecado, That is called origin sin. que se chama pecado original. And that was pretty hard for me to accept, because Mas how could it be possible that my parents were a sinner? How could the sin can be imputed to me? E para mim era muito difícil de aceitar. Se meus pais pecaram, por que o pecado chegou em mim? Then God explained to me with the life of children. For children, we never teach them how to be jealous, angry, or fighting with each other. But in their childhood, they knew how to become angry, how to be jealous. E Deus foi me mostrando que você não tem que ensinar a criança como brigar, como ter ciúme, e isso vem deles, das crianças mesmo. No parents would teach their children to be angry or jealous or fighting. No university will teach, no teachers will teach, but they have that from their childhood. Os pais não precisam ensinar raiva, ciúme, nem a universidade não ensina. Isso vem direto de dentro da criança. So, if you are a sinner, then even if you shed blood for other sinners, that will not be accepted for God, because you also have sin. E se você é pecador e você morrer por um outro, Deus não vai aceitar, porque você também tem pecado. So we need the blood of somebody who has no sin at all. Precisamos do sangue de alguém que não tem nenhum pecado. And that's why God had to send his son, born with virgin, who has no origin sin. E então Deus mandou o seu filho para nascer de uma virgem e ele sem nenhum pecado. Only by his sin, his blood, we can be cleansed. Somente através do seu sangue podemos ser purificados. Hebrews chapter 8, 9, 10 says, once there is a sacrifice of Jesus Christ, there is no need of another sacrifice anymore. Hebreus 8, 9 e 10 fala de que depois do sacrifício de Jesus sem pecado, não há necessidade para nenhum outro sacrifício. So we can be cleansed once for all by his blood. Nós podemos ser purificados uma vez por todas pelo seu sangue. That's how I came to the Lord. E é assim que eu conheci o Senhor. After I became Christian, I still wanted to earn money and be a businessman. E depois que eu me tornei cristão, eu ainda queria ganhar dinheiro e queria ser um homem de negócios. As I was growing, God kept impressing in my heart, if you want to see your people being reached out, you need to come out as a missionary. E com o passar do tempo, Deus começou a falar, se você quer ver as pessoas se convertendo, você tem que se tornar um missionário. I said, Lord, it's not possible, because my family, who will support my family? My father is not living together. Who will take care of my family? E eu falei com o Senhor, não é possível, Senhor. Meu pai não dá o sustento da família. Quem vai cuidar aqui? So I kept telling God, God, you make me a rich businessman. I will give you all the money, no problem. E eu falei com Deus, me faça, Senhor, um homem de negócios de sucesso muito rico, e aí eu vou trabalhar para o Senhor. So I resigned from my brother-in-law's business. I started my own. E então eu saí da empresa do meu cunhado e abri minha própria empresa. Everything failed. E tudo falhou. When I was working for him, Enquanto eu trabalhava para ele, always successful. eu sempre tive sucesso. It's like everything you touch becomes gold. Tudo que eu tocava virava ouro. When you start your own, nothing was successful. Quando eu abri o meu negócio, falhou tudo. The more I was struggling in my faith. Mas eu comecei a ter problemas na minha fé. After becoming Christian, I thought my life would be successful, but failure after failure. E depois de virar um cristão, eu pensei, agora vai ter só sucesso, mas foi fracasso após fracasso. So why is it like that? E por que é assim? But deep in my heart, I knew Mas no fundo do alto do coração eu sabia. I need to come out from ministry. Eu tenho que passar para o ministério. But there was a time one Korean missionary came and told me, Vijay, I have a vision. I will help you to go to seminar in the Philippines. I will support everything. Veio um missionário e falou comigo, Vijay, eu tenho uma visão. Eu te apoio, você vai para as Filipinas e se preparar. In one hand, I was very excited because of all the people, Christians there, I'm the one chosen. Por um lado, fiquei muito satisfeito, porque entre todos os cristãos lá, eu fui escolhido. On the other hand, I thought it's not possible because who will take care of my family?
Aí eu pensei, por outro lado, não é possível. Quem vai cuidar da So minha I família? told him, give me some time to pray about it. Eu pedi um tempo para eu orar a respeito. That was the time my father became Christian. E nesse meio tempo, meu pai se tornou cristão. Somebody shared gospel to him in the village where he was working. Alguém compartilhou o evangelho com ele no vilarejo onde ele He estava started a trabalhando. small fellowship there. Ele começou um pequeno grupo de comunhão ali. He came back to home Ele voltou para casa. and he said, you're the firstborn son. We'll be very happy. You're going to serve the Lord. E ele falou, você é o primogênito, nós vamos ficar muito satisfeitos se você for servir o Senhor. I'll take care of the family. Eu cuido da família, Don't worry. não se preocupe. That's how the Lord opened the door for me to go. Foi assim que o Senhor abriu a porta para eu I ir started in embora. Philippines for 3 years. Estudei 3 anos nas Filipinas. I also found my partner there who also had a vision to reach out Hindus. Eu também achei uma parceira ali que também tinha uma visão para alcançar os hindus. We came back to Nepal and we started serving and training people. E nós voltamos ao Nepal e começamos a servir as pessoas ali. Before 1950, there was no Christian in Nepal. Antes de 1950 não tinha um cristão no Nepal. Today we have more than 1 million Christians. Hoje temos mais de 1 milhão de cristãos. So Christianity is growing leaps and bounds. O cristianismo está crescendo de uma forma espetacular. Sometimes it's like African river. Mas às vezes é como um rio africano. So wide without any depth. É muito larga sem nenhuma profundidade. Many people came to the Lord because they experienced healing or some miracles in their life. Muitos se converteram por causa de alguma cura, algum milagre na sua vida. But miracles and the experience doesn't happen every day in your life. Mas milagres e cura não acontece todo dia na So vida. there is a great need of discipleship training. Então existe uma necessidade de treinamento, discipulado. And that's what we felt the Lord is laying in our heart. E é isso que nós sentimos que o Senhor está colocando no nosso coração. Disciple and to train those people. Discipular essas pessoas. More than 90% of Christians in our country don't have even the pastors don't have even the basic training. 90% do nosso pessoal, dos nossos pastores, não tem um treinamento básico. Sometimes even they don't know how to be a pastor. Eles não sabem nem ser pastor. What is a role to be a pastor? Qual é o papel do pastor? They were pastor because they were forced to be. When they share gospel to other people, they become Christian, but there was nobody to look after them, then they are forced to become a pastor. E eles são às vezes forçados a se tornar pastor. Como? Porque as pessoas aceitam o evangelho, depois crescem e aí eles se veem forçados a virarem pastor. There was one incident in a village. Teve um incidente num vilarejo. One pastor had to officiate the wedding, Um pastor teve que fazer um casamento but he didn't know how to do it. e ele não sabia como fazer. In Hinduism, they read the scriptures and they chant some mantras. E no hinduísmo, você lê as escrituras e faz umas mantras. But in Christianity, he had no clue how to marry a person, couple. No cristianismo, não fazia noção de como fazer um casamento. So there was a gospel tract, distributed by the Campus Christians for Christ. It is called Four Spiritual Law. E tinha um folheto lá, as 4 leis espirituais. So there are 4 laws there in that gospel tract. E tem 4 leis ali nas 4 Law leis. 1 says God loves you and has a wonderful plan for your life. E a lei número 1 diz que Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Law 2 says because of sin we are separated from God. We cannot experience God's love and plan. Segunda lei, por causa do pecado, estamos separados de Deus e não podemos seguir o plano. Law 3 says God sent his son to bridge that gap. E lei 3 diz que Deus mandou seu filho para cobrir essa falha. Law 4 says we have to surrender our life to him. E a 4ª lei diz que temos que nos entregar a ele. So this pastor had that gospel tract. E esse pastor tinha esse folhetim. He stood before the couple E ele ficou diante do casal and he said, Law 1 says God loves you and has a wonderful plan in your life. Do you believe? e virou para o casal e falou assim: lei número 1 diz, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Você acredita? The couple says yes. E eles falaram assim. Law 2 says because of sin you're separated from God. You cannot experience God's love and plan. Lei número 2 diz que por causa do pecado você não pode experimentar esse plano maravilhoso de Do you Deus. believe that? Você crê nisso? The couple said yes. E eles falaram assim. Law 3 says God sent his son to bridge that gap and he is called Jesus. Do you believe that? E lei número 3 diz, Deus proveu Jesus para entrar na sua vida. Você crê nisso? So law 4 says you need to surrender your life to him. E lei 4, você tem que entregar sua vida a Ele. Do you believe that? Você crê nisso? Yes. Sim. Now you're husband and E wife. vocês são marido e esposa. That's the history of our Christianity. Esse é história do nosso cristianismo. It's growing, but very young.
está crescendo, mas é muito jovem. But nowadays, lots of training center, lots of people are training people. Tem muitos centros de treinamento, muitas pessoas estão sendo treinadas. So the Lord laid in our hearts, we need to train our people. O Senhor colocou nos nossos corações que nós precisamos treinar as pessoas. So we planted a church. Nós fundamos uma igreja. We also have a Bible college. Temos um seminário. Where we bring pastors and leaders, and once in the other month they get training for 2 weeks. They go back and do the ministry. E então eles vêm, passam 2 semanas recebendo treinamento, depois eles retornam para fazer o seu trabalho. Before 2010, Nepal used to be the only Hindu nation in the world. Até 2010, Nepal era o único país hindu no mundo. But now, after 2010, it was declared as a secular state. Desculpe, era só hindu, né? A partir disso, então, foi considerado um estado secular. So when country was declared as a secular state, the national television also allocated one time for Christians, along with Hindus, Buddhists, and Muslims. E a partir dessa decisão, a televisão nacional alocou um tempo para os cristãos, os budistas e etc. So from 2012, we used that slot, and now we have been using that to share gospel to people in the country. Então, a partir de 2012, nós partimos a usar esse tempo de televisão para compartilhar o evangelho. There are many Nepalese, they go to other countries for overseas work to earn money. Tem muitos nepaleses que viajam, mudam para fora para trabalhar, para mandar dinheiro para casa. We download those sermons in YouTube, and they have chance to watch those sermons around the world, more than 40, 50 countries, and every day it's close to 600 to 700 viewers every day. E então nós mandamos as mensagens hoje pelo YouTube, pela internet, e essas pessoas no exterior podem ouvir as mensagens gravadas. So God is doing amazing thing in our country. Deus está fazendo uma coisa surpreendente no nosso país. I'm not surprised today, not only because of those faithful missionaries and Christians who are doing their work in our country. E eu não estou surpreso que aquelas pessoas que fielmente serviram a Deus dentro do nosso país. But because of the people like you who have heart for Nepal, who have been praying for Nepal, and who are also going and sending missionaries. Mas também por pessoas como vocês que têm um amor, um carinho e oraram pelo Nepal, mandaram pessoas para o Nepal. But there are much more things to be done still. Mas ainda falta muito a fazer. And I would like to share you very briefly from the life of Abraham. Eu queria compartilhar muito rapidamente da vida de Abraão. In my journey also, his life has been of so blessing. Na minha caminhada, a história de Abraão foi uma bênção para mim. And very encouraging. If you have Bible, please turn with me Hebrew 11, 8 to 19. Se tiver com a Bíblia aí, Hebreus capítulo 11, If versículo you 13. don't mind, I would like you to please rise up as our respect to God's word. Vamos nos colocar de pé em respeito à palavra. And Pastor will read for us from Hebrew 11, verses 8 to 19. Nós vamos ler de Hebreus capítulo 11, de 8 a 19. Let us read together. Oremos juntos. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse
dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Let's pray. Oremos. Lord, we thank you again for this wonderful morning. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por essa manhã maravilhosa. Thank you for what you have been doing in the lives of Brazilian churches and the people here. Te agradecemos pelo que o Senhor faz na igreja brasileira e povo aqui, Senhor. We thank you also for your grace, your mercy you have poured out in my life, also in the lives of so many believers in our country, in Nepal. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça e misericórdia na minha vida e de tantas pessoas ali no Nepal. Lord, we pray you speak to us through your word again this morning, Pedimos que o Senhor fale para nós através da tua palavra esta manhã. that our life will never be the same again. Que a nossa vida nunca mais seja a mesma. We will not go out the way how you came here. Nós não saiamos daqui do jeito que entramos. We want to be different. Nós queremos Speak isso. to us, Lord. Fala conosco, Senhor. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. Please be seated. Podem se assentar. We only have a few more minutes, but I'll briefly summarize what has been said here. Temos poucos minutos, mas vou resumir o que temos aqui. Faith is a vital part of the Christian from beginning to the end. Fé é uma coisa vital para o cristão do começo ao fim. The Bible says without faith we cannot be saved. A Bíblia diz que sem a fé não podemos ser salvos. The Bible says without faith we cannot please God. A Bíblia diz que sem fé não podemos agradar a Deus. We cannot be considered righteous in the eyes of God if we don't have faith. Não podemos ser considerados justificados aos olhos de Deus sem fé. But faith is something that we all struggle every now and then. Mas fé é algo que nos atrapalha de tempos em tempos. Even sempre. Jesus' disciples struggle, and they told in Luke 17:5, Lord, increase our faith. E os discípulos de Jesus tinham dificuldade nessa área. Lucas 17:5 diz: Senhor, aumenta a nossa fé. So Hebrew chapter 11 is all about those people who are considered heroes of faith. E Hebreus capítulo 11 são as pessoas consideradas os heróis da fé. And among them was the faith of Abraham, E entre eles existe a fé de Abraão, whom God used so mightily, but also used to bless so many other people. que Deus usou de forma tão poderosa e para atingir tantas outras pessoas. So in this passage there are four things we see here. Temos 4 coisas que vemos nesse capítulo. Abraham believed in God even when he did not know where. Verse 8 to 10. E diz que Abraão creu em Deus mesmo que ele não sabia onde. Verse 11 to 12, Abraham believed in God even when he did not know how. E 11 e 12 ele acreditou e creu em Deus mesmo que ele não sabia como. Verses 13 to 16, Abraham believed in God even when he did not know when. E 13 a 16 ele creu em Deus mesmo quando ele não sabia quando. Verse 17 to 19, it says, Abraham believed in God even when he did not know why. E 17 a 19 ele creu em Deus mesmo quando ele não sabia por quê. So verse 8 to 10, it says here, Abraham believed in God even when he did not know where. Ele creu em Deus mesmo sem saber onde, versículos 8 a 10. By faith, when he was called, Abraham obeyed God. Por fé, quando chamado, ele obedeceu a Deus. By going out to the place he did not know where. Ele indo para um lugar que ele não sabia onde era. And it says in the Bible that when he reached there in the promised land, he was living like a foreigner, stranger. Diz que quando ele saiu, ele para a terra prometida, ele chegou como um estrangeiro. He didn't know where to go. Ele não sabia onde ir, When God told him to go, mas Deus disse para ele ir. he left his country, Ele deixou o seu povo, Ur of Chaldee, ele saiu de Ur dos Caldeus and he moved ahead with God's direction. e ele seguiu debaixo da direção de Deus. And he started living in the tent E ele começou a viver em tendas with his son Isaac and Jacob. com seus filhos, com Isaac e com Throughout his Jacó. life, he was living in the tent. E durante toda a sua vida ele vivia em tendas. If you are going for camping for a few days, it's fun to live in tent. Se você vai acampar alguns dias, é divertido ficar dentro de uma barraca. But if you have to live in a tent throughout your life, imagine your life. Mas se você tiver que passar a vida inteira dentro da barraca, imagina bem. And weather in that promised land was not like the weather of Belo Horizonte. E o tempo lá naquela terra prometida não era igual a esse clima aqui de Of Belo all those Horizonte. countries I have traveled, this is the best weather I have ever seen. E Of all those countries I have traveled, this is the best weather I have seen in Belo Horizonte. de todos os lugares que eu já viajei, o melhor clima que eu achei foi aqui. We know in the New Testament, the weather in Israel was very different. E o clima lá em Israel era muito diferente. They had a desert, extremely hot.
tinha um deserto extremamente quente. They also had a high mountain, extremely cold. Lá no alto das montanhas, extremamente frio. Because of the landscape, there was lots of storm also. E por causa do contorno, do relevo lá, tinha muita tempestade. And living in that tent E morando dentro daquela barraca, throughout your life, toda a vida, it wasn't easy. não era fácil. But Bible says Abraham lived in the tent throughout his life. Mas a Bíblia diz que Abraão viveu nas tendas toda a sua vida. He followed God even when he did not know where. E ele seguiu a Deus mesmo sem saber onde. That's the first thing we see here. É a primeira coisa que vemos aqui. The second thing in verses 11 to 12, he followed God even when he did not know how. E ele, versículos 11 e 12, ele seguiu a Deus mesmo sem saber como. God told them that he will have a son. E Deus falou que eles teriam um filho. And Bible says that Sarah was barren. E diz que a Sara era estéril. They were past age. Estavam muito velhos. They were as good as dead. Eles estavam menos que mortos. Physically it is impossible. Era fisicamente impossível. But they still believe in God. Mas continuaram crendo em Deus. Even when he did not know how. Mesmo sem saber como. Bible says Abraham believed in God. Diz que Abraão creu em Deus. Verses 13 to 16 says Abraham believed God even he did not know when. E 13 a 16, ele creu mesmo sem saber quando. He died in faith without receiving the promise. Ele morreu em fé sem receber a promessa. But God promised that he will inherit the land. Mas Deus prometeu que ele herdaria a terra. But the only land he inherited in his lifetime was the land he purchased to bury his wife Sarah when she died. Mas a única propriedade que ele realmente teve foi em vida era aquele terreno que ele comprou para fazer o túmulo de Sara. Bible says because they were seeking a country of their own. Porque diz a Bíblia que eles buscavam uma terra deles mesmos, própria. Although the condition was very difficult, but they refused to go back. Embora as condições eram muito difíceis, eles se recusaram a voltar atrás. And they were desiring for a city built by God himself. E eles desejavam a cidade construída pelo próprio Deus. That's why Bible said God is not ashamed to be called by their name. E Deus diz, a Bíblia diz que eles não tinha vergonha de ser chamado pelo nome deles. God prepared a city for them. Deus preparou uma cidade para eles. So Abraham believed God even when he did not know when. E então Abraão creu em Deus mesmo sem saber quando. When the promise is going to be fulfilled, but he still believed in God. Quando que a promessa se cumpriria, ele continuava crendo em Deus. Because he was looking for the heavenly city. Porque ele buscava a cidade celestial. Not a city built by people. Não uma cidade construída por pessoas. But a city built by God himself. Mas uma cidade construída pelo próprio Deus. Lastly, in verses 17 to 19, we see here Abraham believed in God even when he did not know why. E vemos por último 17 a 19, crendo em Deus mesmo sem saber por quê. After having a son, he was asked to sacrifice that son. Depois de ter um filho, Deus pede ele para sacrificar o seu filho. It was hard for him to believe why God is asking to sacrifice his son. Ele não tinha como entender por que Deus estava pedindo o sacrifício do God seu said that filho. you will have a children like the stars in heaven and the sand in the desert. Deus prometeu que ele teria descendentes como as estrelas no céu, como a areia na praia. God knew how much he loved his son. He was born in his old age. E Deus sabia quanto ele amava aquele filho da sua velhice. God knew how much he depended on his son. E Deus sabia como ele dependia do seu filho. The person he loved most, God said, you go and sacrifice him. A pessoa que ele amava mais, Deus mandou ele sacrificar. But the Bible says, by faith, Abraham went and he was willing to sacrifice his own son. E a Bíblia diz que pela fé ele foi lá e estava disposto a sacrificar o seu filho. He did not know why, Ele não sabia por quê, but he has faith in God. mas ele tem fé em Deus. He does things, he has a reason. Quando faz as coisas, tem razão. So in my personal journey, this had been of great blessing in my life. E na minha caminhada pessoal, isso foi uma grande bênção para mim. Not that I am like Abraham, Não que eu seja como Abraão, but in times when I'm confused in my life about where, how, when, and why, God always teaches that it is by faith we live. momentos na minha vida quando eu não sei onde, porquê, como, quando, There was é pela time, fé que eu faço. there was time that in ministry I don't know where God will lead me. Teve momentos no ministério que eu não sabia para onde Deus ia me levar. Sometimes my children will ask, where is our house? Where is our home? Às vezes meus filhos perguntavam, onde é a nossa casa, onde é o nosso lar? We kept moving from one place to another. A gente ficava mudando de lugar para lugar.
We need to constantly remind ourselves this No. world is not our house. Nós temos que nos lembrar constantemente que esse mundo não é a nossa casa. Jesus said he is preparing a place for us. Jesus disse que Ele está nos preparando um lugar. What we have on this earth is just a temporary. O que temos aqui é temporário. Everything will fade away someday. Tudo vai se apagar um dia. But we have a permanent place in heaven. Mas temos um lugar permanente no céu, It was built by God himself. construído pelo próprio Deus. And God himself was the designer of that city. E Deus foi o projetista dessa cidade. Secondly, there are times we struggle about how. E às vezes temos dificuldades com o porquê. If I'm a minister, God, how am I going to support my family? Como vou sustentar a minha família? So expensive. É tão caro. Living in a country like Nepal. Vivendo num país como o How Nepal. can I live? Como vou viver? Life of Abraham, we see, even he didn't understand how it's possible to have children at all age. God still honored his faith. Na vida de Abraão nós podemos aprender. Ele não sabia como ele podia ter filho naquela idade que ele tinha, mas pela fé é possível. It's been almost 20 years that I came out for ministry. E já são quase 20 anos que eu entrei no ministério. Many times I struggle, God, how is it possible for me to survive as a minister? Also, how is it possible for me to be supported by you? E ainda tenho dificuldades às vezes em entender como que Deus vai me sustentar enquanto ministro, enquanto trabalhando para Ele. I did not write newsletter, support letter asking monies from people. Eu não fiz cartas fazendo pedidos de sustento das pessoas. One thing I can say, God has been so faithful last 20 years in our life and ministry. Mas eu posso dizer que Deus foi muito fiel nesses 20 anos de ministério. There were times we struggle about the question when our life will become better. E tem momentos que lutamos com a pergunta quando que a nossa vida vai melhorar um pouco. There was a time that I was having quiet time in the morning. Teve uma época que eu tinha minha hora silenciosa de manhã. My wife was just so frustrated. Minha esposa muito frustrada. She came and opened the door and she told me, Ela abriu a porta e falou comigo: when will things will get better in our life? quando que as coisas vão melhorar na nossa vida? How long we'll have to struggle like this? Quanto tempo vamos ter que lutar assim? I told her, please go out for a while. I will ask God and tell you. E aí eu pedi ela: você me dá licença, eu vou perguntar para Deus. Eu te And when falo. I was praying, Enquanto eu orava, God told me, Deus falou: tell her we're not home yet. fala com ela que nós não chegamos em casa ainda. We're only the aliens in this earth. Somos estrangeiros nessa terra. We're not home yet. Não chegamos em casa. Things may not get better. As coisas não podem melhorar. Bible never says if you serve me, you will have a better life. A Bíblia nunca diz: se me servir, vocês vão ter uma vida melhor. Bible did say that if you're faithful, I will always be with you. A Bíblia diz: se você for fiel, eu sempre estarei contigo. The life of Abraham has been a great blessing. A vida de Abraão é cheia de There were bênçãos. times when you struggle in your life, you question God, why? Why me? E muitas vezes na luta da vida perguntamos: por que eu? So many problems in the church. Tantos problemas na igreja, So many problems in the country. tantos problemas no país, So many problems in personal life. tantos problemas na nossa vida We pessoal. tend to ask God, God, why me? E a gente pergunta: Deus, por que eu? From the life of Abraham, God reminds, even times we don't know why, our job is to just to believe in God. E na vida de Abraão nós descobrimos, mesmo sem saber por que, nós podemos confiar em Deus. So Abraham believed God even when he didn't know where, how, when, why. E Abraão creu em Deus mesmo sem saber onde, quando, como, por quê. Not only God blessed him, but he used Abraham to bless people around the world today. Deus usou a Abraão não só para abençoar as pessoas naquela época, mas até o dia de hoje em todo o I mundo. close with one story now. Eu vou fechar com uma historinha. There was a man called Jean-Francois Gravelet. Tinha um homem chamado Jean Franklin Bracelet. His nickname was Blondin. O apelido dele era Blondin. He was known as a tightrope walker. Ele era conhecido por andar na corda bamba. In June 30, 1859, he declared that he's going to walk above the Niagara Fall. E em 1859 ele disse que ele ia andar em cima das quedas de Niágara, Without any safety measure. sem qualquer corda de segurança. Some people were skeptic, Alguns estavam céticos,
But some people were very excited. E outros se empolgaram. So there was a promotion about that even in every newspaper and radios. E isso apareceu em todos os jornais e na rádio. Thousands of people gathered together there. Milhares de pessoas se reuniram ali. They were so excited to see that he will walk in that tightrope without any safety measure. E ele ia andar em cima da corda bamba sem nenhuma corda de segurança. Before he started walking, he asked one question: do you believe that I can do this? E ele fez a pergunta para o povo lá antes de entrar naquela corda bamba e falou assim: vocês acreditam que eu consigo Everybody fazer isso? said, we believe, we know he can do this. E todos gritaram: nós acreditamos que você pode fazer isso. So he started walking back and forth without any safety measure. E então ele andava ali naquela corda sem nenhum cabo de segurança. Next, he was blindfolded. E depois ele colocou uma venda nos olhos. He asked the crowd again, do you believe that I can walk without seeing? E ele perguntou para a multidão: vocês acreditam que eu consigo fazer isso sem enxergar? Everybody said, we know he can do it, go ahead. E todo mundo falou assim: que sabemos que você pode fazer, vai. He was blindfolded, he walked back and forth. E então, com aquela venda nos olhos, ele andou, foi e voltou em cima da corda bamba. People cheer, E people o clap. pessoal aplaudiu, bateu palmas. And he asked, I have this wheelbarrow. I can even walk back and forth with this wheelbarrow. Do you believe that? E aí ele pegou um carrinho de mão e colocou na corda e falou assim: eu consigo ir com carrinho de mão, vocês acreditam? Everybody said, yes, we believe we can do it. E todo mundo falou assim: nós acreditamos, você pode fazer. So holding that wheelbarrow, he walked back and forth. E com aquele carrinho de mão ele foi para lá e voltou. Even the story said that he had a stop there. On the way, he cooked egg and he ate there. E diz que no meio do caminho, conta a história, ele parou, cozinhou um ovo e comeu. So people were cheering and clapping hands. They were so excited. E o pessoal ficava tão empolgado. But he told that, do you believe that I can put someone here and I can walk back and forth? E ele perguntou: vocês acreditam que eu posso colocar uma pessoa nesse carrinho de mão e levar a pessoa na corda bamba? Everybody said, we believe we can do it. You can do Nós it. acreditamos que você pode fazer. But he said, I want one volunteer. Please come and sit here. Eu quero um voluntário que venha aqui dentro. You know what happened? Sabe o que aconteceu? Everybody was like this. Todo mundo baixou a cabeça. Nobody wanted to show their face. Ninguém queria olhar no olho. If Jesus is asking you to come and sit in that wheelbarrow in that time, Se will you Jesus go and sit? está chamando você para entrar nesse carrinho de mão, você está disposto a ir? But the story says there was one lady who offered herself to be a volunteer. Mas diz a história que uma velhinha se ofereceu como voluntária. That lady happened to be his own grandmother. E aquela velhinha era a avó dele. She said, put me there. Ela falou assim: me coloca aqui. Show the world that you can do it. Mostra ao mundo que você pode fazer isso. He put his own grandmother there. E ele colocou a vovó ali. He walked back and forth. E ele fez o caminho na corda bamba. The hero of that story is not even Blondin, my brothers and sisters. O herói da história não é o Blondin. The hero of that story is that old lady. O herói da história, na realidade, a heroína é a Not only vovó. believe intellectually that her grandson is capable, Ela não só acreditava intelectualmente que o seu neto era capaz, she also believed personally. That's why she gave her life e to sit in there. por isso ela creu para colocar a sua própria vida ali. Today God is asking you to be in that wheelbarrow. Deus está te convidando a entrar naquele carrinho de mão. Sit. Venha e se assente. Move out by faith. Saia pela fé. Brothers and sisters, what's your response today? Qual é a sua resposta? Are we still asking? Are we still asking God where, how, when, why? Ainda estamos perguntando para Deus onde, como, por quê? My encouragement for you today is be like Abraham. Eu queria encorajá-los hoje de manhã para que vocês sejam como Abraão. Believe in every circumstances. Believe in God. Em todas as circunstâncias, creiam em Deus. Have faith in Him. Tenha fé nele. Be a blessing. Seja a bênção. Be blessed. Seja abençoado. God bless you. Deus abençoe.